e cada um puxa a sardinha para... A fé remove o mal. Você está assistindo Mensagens de Fé da Igreja Cristã Jesus é a Porta. Para o seu lado, fidelizando os seus membros, seus apoiadores, suas pirâmides. Cada um puxando a sardinha para o seu lado, defendendo suas teses, lavando as mentes e colocando no coração de cada pessoa que eles devem estar sempre ali, naquele templo, naquele local, que é para poder ali servir de apoio, Cada um com as suas teses, cada um com suas defesas e cada um puxa a sardinha para o seu lado. Olha o que está escrito aqui em Atos, capítulo de número 17, versículo de número 17 e 24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra, não habita em templos, no plural, feito por mãos de homens. Vou repetir mais uma vez: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem. Cada um usa a sua tese, sua defesa, as suas lavagens cerebral. Cada um usa de maneira em que que muitos fiquem fidelizados aí nos seus templos, até mesmo impõe medo nas pessoas. Muitos desses líderes impõe medo nas pessoas, coloca medo, implanta ali uma placa em sua mente dizendo que só aquele local ali há salvação, que só aquele local, aquela placa, só naquela placa há salvação. Se você não congregar ali, não ficar ali naquele templo, nenhum outro lugar você herdará a salvação. E o que esses homens fazem? Só comer a gordura, a carne das ovelhas, que tratam como ovelhas, e ali sugam até a própria lã. E o que faz é somente puxar, e arrancar até a própria alma se deixarem. E se beneficiam, aí de todo esse fruto, enricam, ficam bilionários às custas, enquanto os leigos que não procuram se aprofundar nas verdadeiras escrituras acredita que Deus só vai salvar se você se fidelizar nessa ditadura, nessa lavagem cerebral. Se você se fidelizar ali sendo um fiel pagador de prestações que nunca acaba, que nunca se acabarão. Aí esses leigos acreditam que realmente só há salvação se você está todos os dias debaixo de um templo. Eu não estou dizendo para você não congregar, não, mas se pregar que só se será salvo se estiver debaixo de um templo que nem cabe Deus ali dentro. Como ele disse aqui no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos e no versículo número 24, que Deus fez todo o mundo. O que ele quer dizer com isso? Ele fez todo o mundo e o que nele há, mas ele mesmo não habita em templos nenhum feito por mãos de homem, até porque ele não cabe. Se for possível, ele rasga o globo terrestre, faz como cadeira e senta em cima. O globo terrestre para ele é do tamanho de uma cadeira. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Olha o que diz aqui também, olha, aqui em São Lucas, no capítulo 19, versículo 45, aqui está descrito aqui, para você entender que o evangelho hoje, em 99 dos templos do mundo e do Brasil, não passa de comércio, de grandes indústrias, descobriram que dá muito dinheiro, e que se
eles não pregarem do jeito que eles pregam, fazendo lavagem cerebral, não ficarão ricos. Descobriram isso. Até dizem que Jesus ia aos templos também para congregar. Jesus ia lá para pregar contra os magistrados, os maiorais, que pregavam o evangelho mentiroso, ao contrário de mentira. Ele ia lá para ensinar a verdade, onde estava sendo pregado a mentira. A mentira. Diz assim no capítulo 45 de São Lucas. O tema diz: Jesus novamente purifica o templo. Templo, barro, cimento, que para nada serve, a não ser para parar chuva e sol. Entrando ele no templo, começou a expulsar todos que nele vendia e comprava. Olha para que ele entrou no templo. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que vendia e comprava. Todos que nesses templos vendia e comprava. Tanto vender como comprar é pecado. E dizendo-lhe: está escrito, a minha casa é casa de oração. Quer dizer, está dizendo que hoje o evangelho, ou seja, os templos, não vamos falar o evangelho corrigindo aqui, os templos, hoje 99% se tornaram comércio, onde deveria ser local de realmente agradar a Deus, de realmente buscar a Deus. Não que Deus está lá, não que Jesus está lá, não, ele não cabe dentro de templo. Jesus, ele estava aqui nesse momento, dentro desses templos, ia lá, expulsou esses homens de lá, porque ele estava na qualidade, lógico, de Deus, mas de homem terreno do nosso tamanho, né? Como homem físico. Mas hoje ele não cabe dentro de templo nenhum. Diz aqui, dizendo-lhe: está escrito, a minha casa é casa de oração, e todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes, o que ele ia ensinar no templo? Era o que ele ia ensinar? Ele ia ensinar para os maiorais, os magistrados, que se dizia ser homens de Deus, que estava errado tudo que ele estava pregando. Como está hoje, pior do que no passado. Hoje está pior do que nessa época. Ele ia lá para ensinar, que eles expulsar também eles de lá, que comercializava o evangelho. Hoje está do mesmo jeito, ou com certeza, ou não, ou nós usamos a palavra, a expressão ou, mas está com certeza 99% pior. Muitos hoje, líderes, são piores do que traficantes de almas. Porque o que eles fazem é só ganhar dinheiro. É só ganhar dinheiro. É só ficar rico às custas dos leigos que deixam se lavar suas mentes. E Jesus aqui, ele expulsou. Tem passagem aqui, uma passagem que ele aqui diz que ele expulsou até batendo de corda esses enganadores, mentirosos, que usa da gordura da carne, do dinheiro, engana, tira tudo que o membro tem para ficar rico, para investir nos seus filhos, em faculdade de seus filhos, em Harvard, nos Estados Unidos e outros países mais, para investir em carros importados, mansões, fazendas, riquezas próprias. E Jesus ali, ele foi para expulsar. E todos, aqui, 48 diz, e não achava meio de fazer, porque todo o povo pendia para eles escutando. Quer dizer, aquele povo ali começou a entender que Jesus estava ali agora, indo lá, para tirar aquela mentira da mente do povo e colocar a verdade. Tirar a mentira é o que está acontecendo hoje pior, 99% pior. Jesus expulsava os mentirosos e começava a ensinar a verdade. Está tudo errado. Eles estão usando de vocês para comercializar, para fazer politicagem partidária, para vender, para comprar, onde deveria ser casa de oração. Hoje é casa de comércio. Hoje é casa de indústria de comércio, de ser humano, tráfico de ser humano, para ganhar dinheiro, para se ganhar dinheiro, para se usufruir propriamente.
para os seus bens particulares, ficar rico. Se botar uma lei no Brasil que nenhum líder pode tocar a mão em 1 centavo dos templos, que igreja somos nós, ninguém mais quer abrir igreja, ninguém mais quer ser líder, ninguém mais quer ser pastor, porque 99% não prega o evangelho por amor, não prega por amor, prega porque sabe que dá dinheiro, sabe que dá lucro, sabe que dá negócio, sabe que é um negócio lucrativo, sabe que é um negócio que dá muito dinheiro, é um negócio lucrativo. Se botar uma lei hoje, que até mesmo ficarão presos, serão presos, que é proibido esses líderes usufruir de 1 centavo da igreja. Muitos deles abandonam a liderança e se brincar até a fé. Porque muitos estão dentro dos templos, mas já se apostataram da fé. Eles pregam uma coisa no altar, mas nos bastidores eles são homens pecadores que cometem diversos tipos de pecados. Homens que são amantes de si mesmos, que têm amantes. Homens que fazem tudo que o mundo oferece nas escondidas, nos bastidores. Mas na frente do altar ele prega a santidade, arrota a santidade e usa uma fachada. Até prega contra o divórcio. Mas pior do que o divórcio eles praticam. É ter várias amantes. Eu viajei 30 anos da minha vida por esse Brasil, pregando e cantando no Evangelho. O que eu vi de coisa nos bastidores, a olhos nus, até o próprio demônio duvida. E aqui Jesus expulsou esses magistrados enganadores, maiorais, e é para isso que ele ia para os templos, para expulsar esses homens que compravam e vendiam, e colocar na mente do povo que estava ouvindo, esses mentirosos que hoje está pior no Brasil, que eles estavam sendo enganados, que aqueles homens estavam mentindo para eles, que esse evangelho que está sendo pregado não é um verdadeiro evangelho, é um evangelho comercial, é um verdadeiro mentiroso, que o diabo já enganou, que Satanás já enganou, eu vou falar a igreja porque a igreja somos nós, já enganou, 99% já enganou a mente desse povo que ainda defende esses homens, defende esses líderes, mas o que ele está fazendo é unicamente fidelizando esse povo, lógico, para sustentar os luxos e a riqueza deles. Mas vai chegar a hora que o Filho do Criador, o Criador, vai expulsar esses homens e vão dizer: apartai de mim, malditos, que eu não conheço. Ah, Senhor, mas eu cantava, pregava tão bonito, mas pregava e cantava e pregava, ensinava a mentira. Por isso que eu estou ali expulsando agora do templo, como Jesus fez aqui. Expulsaram, isso, ou seja, expulsou esses homens que pregavam mentira e aplicou a verdade na mente dessas pessoas que pelo menos deu ouvido a Jesus. Que hoje, se você falar desses líderes, essas pessoas que são pirâmide, que sustenta o luxo de um monte de eu ia falar uma palavra bem pesada aqui, porque bandido não é só aquele que rouba a mão armada, não. Bandido é todo aquele que rouba. Até no 7:1 a Bíblia diz: ficaram de fora os cães, os ladrões. E se prega tanto contra ladrões, contra bandidos, contra políticos ladrões, sendo que eles não têm uma porcentagem de direito de pregar contra ladrões e contra políticos ladrões, sendo que eles são piores, a maioria são piores do que muitos que eles pregam contra, ainda tem a cara lavada de pregar, coragem de pregar contra políticos, sendo que eles, a maioria, são pior, tem enganado e roubado esses coitados que ainda são mente fechada, visão fechada espiritualmente, que ainda o defende. Eles têm sido pior do que esses políticos que eles dizem ser ladrão. Quem são eles para pregar e ser contra? Enquanto eles também têm pregado dia e noite dentro das igrejas, colocando na mente do povo uma política, algo partidário, enfiando a política dentro da igreja para obter lucros também e sucesso. Aqui também, em vez de o que esses líderes fazem, a maioria é só tirar do povo, arrancar até a alma do povo.
O que a maioria desses líderes faz é só tirar até a alma desse povo. E o povo não abriu a visão espiritual. É um negócio lucrativo. Pregar o evangelho tem que ser pregado. O povo ajuda se quiser. É bom congregar? Mas não dizer que praca nenhuma, que é lixo para Deus. Se jogar no lixo é lixo. Cimento e barro não salva ninguém. Lá nós estamos para emparar o sol e a chuva. Mas tem pessoas que só servem de pirâmide para sustentar. Isso não é pirâmide de jogo não, porque você vai ser um sustentador. Enquanto todos estão aqui embaixo, lá em cima no cume, na ponta da pirâmide, está os magistrados maiorais, os líderes, que usufruem desse dinheiro, desse comércio, que podemos dizer que é até ilegal, porque isso vai acabar no Brasil. Isso vai acabar. Isso vai acabar. Isto vai acabar. Mas até lá, o tanto de líderes que estão bilionários, ricos às custas dos coitadinhos, pobre e miserável. Olha o que diz aqui, no capítulo 5 de São João, do Evangelho de São João, e no versículo número 6, 5 e 6 do Evangelho de São João, diz assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. A grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Esses homens, que sinais você vê nesses homens hoje em dia? A Bíblia diz que se o povo não vê sinais, como crerão? O povo seguia Jesus porque via os sinais e também via isso aqui, ó. Via os sinais que Jesus fazia. Ele curava os enfermos, né? E operava milagres. Jesus subiu ao monte e se assentou ali com seus discípulos. E aqui do outro lado diz que Jesus, ele pregava o evangelho, né? Anunciava o evangelho de Cristo, o seu evangelho, e depois de operar todos esses milagres, que muitos líderes hoje no Brasil, além de roubar tanto a fé do povo, como enganá-lo, ludibriar, lavar a mente, implantar doutrinas mentirosas, ficar rico às custas dos coitadinhos trouxa, e ainda eles arrancam tudo que você tem. Arranca tudo que você tem. Arrancar tudo em vez de lhe dar nada. Se você precisar de alguma coisa, você vai morrer à míngua. Se você precisar de uma ajuda, depois de você passar anos sustentando essa pirâmide, você vai morrer à míngua. Se a tua família precisar de alguma ajuda, eles não vão te dar nada, como nós temos um exemplo de igreja que eu congreguei, templos que eu congreguei mais de 20 anos. E quantos obreiros lá desceram? Não pode ficar repetindo essa palavra aqui no YouTube. Quantos obreiros e presbíteros, pastores já desceram lá para baixo? A míngua, morreram pobre, na miséria. Mas antes de ir, arrecadaram riqueza para esses homens. Só que hoje a família desses líderes, que fundaram milhões de igrejas no mundo todo, estão brigando por riqueza aí. Eles deixaram fortunas e centenas de propriedades bilionárias e propriedades bilionárias. Deixaram riquezas inumeráveis para os filhos, enquanto os membros estão pobres na miséria. Quando que esse povo brasileiro e no mundo vão abrir os olhos espiritualmente e entender que estão sendo comercializados por homens que são traficantes de almas? Quando que vão abrir a mente e entender que Satanás está enganando, usando esses homens que se dizem líderes, que até estudam? Não que é proibido estudar, eu estudo direto, mas isso dia acordado, a hora que eu estou acordado agora, quase 3 horas da manhã. Estudam unicamente para roubar, ainda prega contra políticos que eles chamam de ladrão. Quem são eles? Quem são eles que têm o direito de pregar contra? Sendo que usa a igreja de política partidária, ainda, muito deles, para você votar, usar você como cobaia e marionete para votar nos políticos deles, que a igreja ser partidária é crime. Mas usa a sua mente para você votar no político que ele quer. O título é intransferível pessoal, pastor nenhum tem direito de ditar a regra em quem você vai votar. Mas eles usam disso porque sabe que tem tramolha com esse político. Se ganhar,
eles vão ter benefício. Tem tramolha com esses políticos, por isso que ele bota você para votar no político que ele quer, que sabe que eles vão ter benefício mais ainda nas suas custas. Basta a maioria e algumas das convenções que não passa de sindicatos para ganhar mais dinheiro, arrecadar mais dinheiro ainda. É uma igreja dentro de outra igreja. Tudo gira em torno do comércio. Tudo gira em torno da comercialização. Tudo gira em torno de tirar tudo que você tem e você continua cego espiritualmente. Para concluir, ao contrário desses homens, Jesus pregava, expulsava esses magistrados, esses mentirosos dos templos. Ele ia lá para isso, para expulsar esses mentirosos que pregavam mentira e implantava no lugar da mentira, na mente do povo, a verdade. Mas Jesus, depois de tudo isso, ele dava pão e dava peixe para o povo. Jesus, toda vez que pregava, ele dava ao povo, ele não tirava do povo. Ele dava ao povo, ele não tirava. Ele não dizia que se você não der o dízimo, você vai para o inferno, que é mentira, outra mentira desgraçada, mentirosa. Que se você não der o dízimo, você vai para o inferno, tua vida vai ser amaldiçoada. Mentira! Jesus já deu a tua salvação gratuita na cruz do Calvário. Jesus não dizia que ladrão bom é ladrão morto. Não, ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É outra mensagem que vamos pregar aqui. Ele não tirava do povo tudo que o povo tinha e deixava na miséria, como a igreja que eu congregava. Anteriormente, a primeira, deixou muitos obreiros hoje que estudaram comigo, estão na miséria. Muitos presbíteros morreram à míngua. E muitos estão na miséria. Muitos cantores hoje estão na miséria. Tiveram que trabalhar de novo depois de mais de 20, 30 anos cantando pelo Brasil e vendendo seus CDs e deixando para a igreja. Todo o lucro ficou para a igreja. Tudo que foi vendido desses cantores, ficou para a igreja. Hoje eles tiveram que voltar a trabalhar se quisesse construir uma vida. São sugadores, são sanguessugas. E você são cobalhas, leigos, cegos espiritualmente, vão morrer enganado, porque vocês dão ouvido a espírito de enganadores, espírito de demônios. Jesus pregava, toda vez que eles pregavam, ele não tirava até a alma do povo. E não dizia que se o povo não desse, ia para o inferno, ou perderia a salvação. Jesus não precisa de dinheiro. Jesus não te... que Jesus é esse que ele prega? Que Deus é esse que ele prega? Que se você não der o seu dinheiro, ele não vai te abençoar. O devorador vai entrar. Que Deus é esse mentiroso que eles estão pregando? Jesus não quer saber de dinheiro seu, não. Quer ajudar a igreja a pagar água e luz? Normal, você ajuda, normal. Um templo, que a igreja é você. Agora dizer que se você não der o teu dinheiro, você vai para o inferno, você será amaldiçoado, isso é mentira de Satanás. Isso é mentira desses traficantes de almas. Deus não quer o seu dinheiro. Lá no céu tem banco. Jesus comercializa alguma coisa? Deus comercializa alguma coisa? Que se você não der o teu dinheiro, você está amaldiçoado. Quer dizer que esse Deus aí é igual bandido, está te cobrando. Esse Deus dele que eles pregam aí é igual bandido, está te cobrando, comercializando. Tudo que ele faz para você é pago, né? Se você não pagar, ele não vai te abençoar. Se você não pagar, ele não vai tirar o devorador. Se você não pagar, ele não vai te curar. Esse é o Deus que ele prega, que está comercializando você e tua família. Que se você não der, se não pagar, ele não fará nada por você. Esse é o Deus? Diferente desse que está sendo pregado aqui na Bíblia, que além dele curar os enfermos, fazer milagres, pregar o verdadeiro evangelho, que é diferente do de hoje, que a maioria, 99% é falso e mentiroso, só gira em torno do dinheiro, da riqueza. Jesus pregava, ainda ele dava, ele não tirava. Fica com Deus e Deus te abençoe. Um abraço. Ele dava, ele alimentava o povo em vez de arrancar tudo que o povo tem. Acorda que vocês estão sendo enganados por um evangelho que é pregado hoje, falso, de fachada, e um evangelho enganador, que só faz tirar o que você tem. Deus não cobra nada de você para te abençoar, nem para te dar nada. A fé remove o mal. Você está assistindo Mensagens de Fé da Igreja Cristã. Jesus é a porta.